Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Iniciando nesta data a segunda parte da nossa audiência pública para discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para o exercício de 2025, a fim de atender à Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme publicação do edital no Diário Oficial de 21 de março de 2024, com o presidente da comissão interpartidária, esse vereador, o Biratã Castro Sanches. Eu irei presidi-la de acordo com o artigo 58H, parágrafo 3º do regimento interno desta Câmara Municipal. Por favor, todos de pé. Invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam os trabalhos desta audiência pública às 14h19. Podemos sentar? Nós vamos lembrando que a todos que nos termos do parágrafo 6º do artigo 58F do regimento interno, nós deveremos encerrar essa sessão, essa audiência, no máximo até às 17h19, prazo máximo que nós temos de 3 horas de duração das nossas audiências. Nós já fizemos aqui a alteração do cronograma que havia sido proposto no período da manhã, e as devidas alterações já foram feitas. Caso os senhores cheguem num entendimento e queiram alterar, por favor, só me comunicar e nós seguiremos. Mas acredito que não, né? Deve seguir na mesma ordem. Então, quero agradecer a presença de todos, secretários, servidores, assessores, pelo convite, né? Por terem aceitado o convite. E, sem mais perdas de tempo, nós vamos chamar, então, já a primeira pasta a ser ouvida, que seria a Companhia de Habitação Popular, a Coab, na pessoa do seu presidente, Everson Demarque, a Priscila. Fiquem à vontade. Boa tarde, vereador. Boa tarde. Presidentes, demais funcionários e o pessoal que acompanha a gente pela audiência da TV e da rádio. A Coab, ela não faz parte da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, como já é sabido de todos, mas a gente procura colocar no mesmo formato das demais secretarias e órgãos, e com algumas particularidades só que a gente apresenta no final, principalmente sobre a dívida com a Caixa Econômica Federal. Só vou apontar aqui a presença da vereadora Chiara, de forma remota, mas ela está presente também na nossa audiência. Boa tarde, vereadora. Comportamento da receita e da despesa, nós trouxemos o histórico aí de 23, 24, 25. Então, executado em 2023, relacionados a contratos e outras receitas ligadas a mutuários, nós temos uma queda, já foi apresentado em outras audiências, nós estamos saindo de 19 milhões e 23 de realizado e caindo para 2025 uma previsão de 15 milhões e 216. Essa previsão ela deve ter um ajuste aí com correção, atualização monetária, mas demonstra aí uma queda de arrecadação nessa ordem. Receitas financeiras, 5 milhões 817 em 2023. A partir de 2025, se for realizado o acordo com a Caixa Econômica Federal, o fato de pagar esses parcelamentos, a gente vai ter uma receita reduzida na parte financeira, as aplicações, né? Você vai diminuindo o teu caixa aplicado. Em relação às despesas, de 53 milhões 728, e aí ligado mais a parte de pessoal e custeio da empresa em 2023, para 2024, em torno de 53 milhões e 600, já prevendo aí parte do pagamento do parcelamento da dívida, né, com a Caixa, e 2025, um período de 12 meses com o parcelamento da Caixa Econômica Federal, gerando em torno de uma previsão de 40 milhões de despesa.
Em relação à abertura das despesas, né, o comportamento da despesa, nós temos em 2023, nós fechamos em 10.331.000, e a previsão para 2025 é em 32.653. Isso está ligado à parte de investimento, até para auxiliar na melhora de resultados patrimoniais, e investimentos na parte de, principalmente, informática e controle dos dados da empresa, e dívida com a Caixa Econômica Federal na ordem de 19.784.000, conforme eu expliquei no quadro anterior. Então, a tendência aí da dívida é aumentar, muito ligado à parte do parcelamento da dívida, que hoje já existe, está em torno de 2,71 bi, e não é registrado aí como despesa, porque não está sendo feito o pagamento. Das dívidas de 2022, que nós tínhamos em torno de 4.287 bi, isso ligado aí a fundo de garantia com a Caixa Econômica Federal, seguro com a Caixa Econômica Federal, o FCVS e as construtoras, dos 4.287 bi, restou somente agora para 2024 e vamos seguir para 2025, nós encerramos com uma previsão aí de 2.256 bi. Então, conseguimos aí reduzir 50% dessa dívida, que parte estava registrado em balanço e outra parte ainda não tinha ido para balanço por não estar sendo executado, principalmente com relação às construtoras. Então, para 2024, a gente pretende fechar as dívidas com relação ao acordo da Caixa, em torno de 387 milhões, e fica aí mais uma dívida das construtoras ainda não registrada em balanço, em torno de 1.869 bi. Esse valor não é atualizado, são valores que constam nos processos e que devem ter, né, um valor bem mais expressivo, mas a gente está trabalhando nos acordos com a Caixa e as construtoras, a fim de conseguir a quitação sem ter que a empresa estar desembolsando qualquer real. Nós já fizemos com duas construtoras, a Lécio, a Jaquef, nós estamos finalizando agora, então vai cair em 2024, e a Caixa já havia feito também com duas construtoras. Resta mais algumas, mas a gente vai continuar, faz parte do plano que nós entregamos junto ao Ministério Público, dar continuidade nessas tratativas e buscar zerar esse passivo com relação às construtoras. Com relação ao acordo da Caixa, a última audiência que nós apresentamos os dados de 1º de novembro de 23, então a dívida estava em 2.068.454, e, para fechamento do balanço, nós recebemos agora, no meio desse mês, as informações da Caixa, com a posição em 31/12/2023. Já se aproxima aí de 2.072 milhões, essa dívida, com as tratativas, a aplicação da metodologia da Resolução 809, nós abateríamos essa dívida aí em 1.082 bi, então chegaria um saldo de 989 milhões. Nós já levantamos em créditos do FCVS e mais alguns créditos que precisamos finalizar, em torno de 602 milhões. Nós já levantamos 500 e poucos milhões desses créditos. Ficaria para renegociar aí, que depende desse acordo, 387 milhões dessa dívida aí de 2.071 milhões. As ações para 2025, além do plano entregue ao Ministério Público sobre a reorganização da empresa por parte das dívidas que nós temos e o resultado patrimonial, a gente continua aí com a continuidade do gerenciamento, então, dessas dívidas, o acompanhamento entre o acordo com a Caixa e com as consultoras, intensificar as ações de inovações, apesar da gente já ter levantado os 500 milhões, ainda falta mais de 100 milhões para buscar, finalização dos processos de melhoria de controles e finalização também dos processos de segurança dos dados da empresa. São informações muito antigas, né, inclusive de moedas diferentes lá de trás, que a gente precisa guardar todos esses dados e
sempre a gente tem que estar buscando o passado aí para poder entender quais foram as decisões tomadas e poder tomar também a melhor decisão para a empresa. Acho que é isso, vereador, que a gente tinha para apresentar. Fico à disposição, caso tenha alguma dúvida. Eu vou perguntar à vereadora Chiara, ladies first, né? Então, vou chamar a vereadora Chiara. A senhora viu, conseguiu acompanhar? Eu não vou fazer nenhuma questão ao Everson, não. Não. Obrigada. Eu só teria uma dúvida, né? Que, na verdade, não é nem dúvida, é um apontamento. Sei que as nossas discussões vão se aprofundar na LOA, né? Natural. Mas eu queria saber, Everton, o que é que está faltando para o acordo com a Caixa Econômica Federal? Algo jurídico, político, ação de governo, o que seria? Vereador, o projeto de lei já foi para a Prefeitura, né, deve estar descendo aqui para a Câmara, não deve demorar para descer para a Câmara. Acredito que o jurídico e a Prefeitura devem estar analisando a parte legal, né, desse projeto de lei. Esse projeto de lei é só uma alteração de uma lei de 2019, e a gente está propondo a alteração da minuta do acordo. A lei já está aprovada, a gente só está ajustando os valores do anexo dessa lei, né, que trata, naquele momento era uma situação da dívida, hoje a gente está fazendo a atualização desses valores, e, inclusive, acredito que o desconto também que está sendo dado é maior do que o que estava em 2019. Então, essas discussões de valores, eles vêm, se a gente buscar na história, aí, eu acho que 2014 já tinha lei autorizando a Coab a fazer esses acordos, né? Só que, conforme vai passando o tempo, Tem que mudar o a dívida vai se modificando, né? Então, você tem que mudar, atualizar de acordo com a situação do momento. Então, do prejuízo da Coab, esse acordo realizado, você saberia dizer o percentual de abatimento e tudo? Olha, se nós tivéssemos assinado o acordo em 2023, né, o valor do prejuízo da Coab nesse ano, agora de 2023, foi de 208 milhões. Esse prejuízo acumulado entre 2022 e 2023, a diferença 22 e 2023, 208 milhões. Desses 208 milhões, 175.600 refere-se a encargos de juros dessa dívida, né? Então, sobraria aí 33 milhões, vamos falar que nós tivemos de resultado negativo. Sim. Desses 33 milhões, nós fizemos alguns ajustes e algumas dívidas de construtoras, porque é o caso, por exemplo, da LR, que não estava inscrito nem no valor original da dívida, que é de 78 milhões. Então, nós fizemos esse registro nesse balanço agora. Então, daria, olhando por cima, sem analisar as demais contas, em torno de 40 milhões aí positivo em 2023, se tivesse sido regularizado essa dívida lá atrás. Sim. E se tivesse feito o acordo em 2023. Tá bem. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Priscila. Obrigado, presidente. Vamos para a outra parte. Professor Nilson, por favor. Boa tarde, vereador Bira. Boa tarde, vereadora Chiara. Agradeço, vereador, por ter permitido que passássemos a nossa apresentação agora pelo período da tarde.
Esse aqui é o Ctrl L, eu acho? Não sei. Aí, É que eu vi agora toda manhã o pessoal Obrigado. falando Ctrl L. então, próximo. Começar com o universo, né, que nós temos, vereador. A gente sempre começa com esses slides. É claro, ele muda ano a ano, semestre a semestre. Então, a estrutura da secretaria, né? Então, a educação infantil, nós temos o nosso sistema municipal, que são hoje 70 unidades escolares, atendendo 10.601 alunos. As creches conveniadas, que se mantêm nas 27, atendendo 3.312. O ensino fundamental, o ensino regular, são 16 unidades escolares, com 8.533 alunos. E a educação de jovens e adultos, o EJA, né, 8 unidades, com 383 alunos. Então, em termos de servidores, a secretaria tem 3.111 servidores, e a previsão de orçamento para 25 é de 419 milhões e 500 mil reais. Essas são fontes que vêm, tanto fontes próprias, quanto as do Estado, que tem os convênios de transporte e merenda, e federal, que é o QESE, são repasses eventuais para obras específicas, né, do FNDE, por exemplo, e o PNAE, que é da merenda. Em relação à estrutura orçamentária, a Secretaria Municipal da Educação se divide em 3 programas principais. A de gestão do sistema de ensino da educação municipal, aquisições, construções e ampliações de unidades escolares, programas complementares à educação, que é alimentação e transporte escolar. Gestão do sistema de ensino da educação, um dos programas. Então, a previsão de entidades conveniadas, que são as OSCs, né, que prestam serviços na área de educação para a secretaria. O valor estimado é de 41 milhões para 2025. A nossa previsão, como já houve um reajuste substancial nesse ano passado, a previsão de reajuste no valor do per capita, mas provavelmente será um reajuste menor, muito mais ligado à inflação. Previsão do pagamento da verba auxílio. Essa verba auxílio, ela retornou, assim como a SEB sempre teve, a gente já teve na educação e retornou no ano 2023. O que é essa verba auxílio? Para as entidades adquirirem materiais permanentes, como mobília, computador, etc., para que elas possam tocar as atividades delas. E, por último, aquisição e fornecimento de materiais pedagógicos, né? Quer dizer, materiais de uma forma geral. Os pedagógicos, as fraldas e os uniformes, que agora estão indo para as OSCs também. Continuando, gestão do sistema de ensino da educação municipal. Na formação continuada, a previsão é de 40.650. Né? Então, são para... As metas dizem respeito a cursos de formação continuada para as diversas categorias profissionais da Secretaria Municipal da Educação, manutenção e ampliação dos convênios com as universidades, como, por exemplo, da Unesp, que é muito importante para nós, e contratação de especialistas, em geral, pessoas renomadas, para a Semana Municipal da Educação, para a SEMB, que é sempre uma tradição na Semana de Educação recebermos alguém com nome nacional, nome importante da área, né? Continuando, gestão do sistema de ensino da educação municipal, a previsão de manutenção de educação infantil e do ensino fundamental, aí sim é um valor bastante expressivo, 328.161.410. Lembrando que a gente tem uma quantidade bastante grande de unidades escolares, como a gente já apontou no primeiro slide. Então, para onde vai esse recurso? O custeio em geral, a folha de pagamento, né, que é bastante expressiva na secretaria, pelo número elevado de servidores que nós temos, contas fixas como água, luz, internet e telefone de toda a rede e dos edifícios administrativos, material de limpeza, material de escritório, material escolar, brinquedos pedagógicos, uniformes, aluguéis, correios, combustível, vale transporte, plano de saúde, também um valor
alto, locação de copiadoras, materiais e serviços de manutenção de parte elétrica, hidráulica, pintura e de construção, serviços em geral, seguros, os nossos veículos são todos segurados, publicidade, adiantamentos, dentre outros. Outro item é a contratação de sistema de vídeo monitoramento mais aperfeiçoado, que é o que nós pretendemos para as escolas, as nossas unidades escolares, que o sistema hoje é bastante deficiente. Ampliação do número de vigilantes nas nossas unidades escolares, que a gente sofre muito furto, principalmente devido aos furtos. Contratação de projetos executivos e execução de obra para mais unidades escolares, em especial para a educação infantil, e a ideia é que ela seja pré-fabricado, tipo steel frame. Né? Então, assim, o projeto é que outras unidades escolares pré-fabricadas possam ser construídas. Também no gestão do sistema de educação da educação municipal, continuando, a manutenção do projeto de cobertura das unidades escolares através de manta asfáltica, que foi um projeto que tem sido muito bom, vereador, por conta das inúmeras escolas que chovem dentro, então a manta tem resolvido a situação e imaginamos que, pelo menos uns bons anos, a manta resolva. Atendimento do termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, né, que é a VCB, CLCB, de todos os próprios da Secretaria Municipal da Educação, manutenção preventiva e corretiva dos próprios, né, dos prédios da Secretaria Municipal da Educação, através de ata de registro de preço e contratos para execução de reparos, como a parte elétrica, hidráulica e pintura, aquisição de eletrônicos, eletrodomésticos e imobiliários, porque eles vão se acabando com o tempo nas escolas, né, para as novas unidades escolares e também para a reposição. E a manutenção do programa Mais Creche, que esse ano nos forneceu 224 vagas. Aliás, as crianças estão sendo chamadas nesse momento, porque assinamos o contrato logo atrás. Tem sido realmente muito bom. Aquisições, construções e ampliações de unidades escolares. Então, para a educação infantil, a previsão é de 6.850.000 a 690. E quais são as metas? A construção de unidade escolar na rua Padre João, ali ao lado da prefeitura. Essa será um teste para outras, porque a ideia é que essa seja em steel frame. O processo dessa escola está no jurídico, finalizando no jurídico, né? A ampliação e reforma da EMEI Vera Lúcia Curiçave, 14 empresas participaram da licitação. E a finalização de 2 creches que já tiveram as obras retomadas esse ano, né? A Fortunato e a Tangarás. Né? Lembro que esse valor, uma parte desse valor para essas 2 creches, a gente começa a pagar ainda em 2024. Então, acredito que vai restar não muita coisa para 2025, porque as obras foram reiniciadas agora. Em relação ao ensino fundamental, o valor destinado é R$ 3.666.070. Quais as metas? A reforma e restauração do Hotel Milanese, que é um prédio que pertence à Secretaria da Educação. A ideia, a gente vai fazer um levantamento agora, está sendo limpo no momento, para que a empresa entre e faça um escaneamento digital de todo o prédio, para que a gente possa propor um projeto de restauração e um uso para aquele prédio, né, que é central e que é tombado pelo patrimônio histórico local. Então, é importante que ele seja preservado. E também a finalização da obra da MF Dirce Boemer Guedes de Azevedo, que está sendo finalizado para se dar o início em breve. Né? Programas complementares à educação, alimentação escolar e transporte escolar. A previsão para alimentação escolar é 18.830.247 e tem como metas a previsão para a criação de cozinha piloto, para treinamento e testes de amostra de alimentos, que vai ser junto a onde está hoje instalada a diretoria de alimentação.
aquisição de veículo para eventual transporte de alimentação para as unidades escolares. Só explicando essa situação, a gente tem, em alguns momentos, por exemplo, acaba a água no MEI-MEI, acaba a energia no MEI-MEI. Então, para não ter que dar merenda seca, a ideia é que a gente tenha uma cozinha piloto e aí lá faça, mas sempre em caráter emergencial, não é para manter como hábito. Lá a gente faça alguma coisa e coloque num veículo, esse veículo é específico para transporte de alimentos e possamos levar na escola que esteja com algum problema. Então, o veículo já está sendo adquirido e a cozinha piloto, a gente está em fase de execução. Em termos de unidades escolares atendidas, são 123 unidades municipais e conveniadas, 55 estaduais e uma ETEC, totalizando 179 pontos de atendimento para a merenda. Em relação à previsão do transporte escolar, é 20.950.933, que atende os estudantes tanto da rede municipal quanto os da rede estadual, a um convênio com o Estado. Acho que é isso, vereador. Isso. Eu só tinha 2 perguntas para fazer. Sim. Nós tivemos também algumas informações, fizemos um apontamento sobre a construção de uma nova unidade, de uma nova creche ali no entorno entre Otávio Razzi, Sim. Terra Nova, Sim. se existe alguma coisa, Sim. se pode ser incluído ainda. Qual que era a ideia, vereador? Tanto ali, a gente tem o Glória, que está fechado, né? Ele hoje funciona numa casa, né? Ali nas proximidades do Mercado Taust, ali da Rio Branco. Então, a ideia é, no lugar do Glória, fazer uma pré-fabricada, né? Ali no terreno da Vila São Paulo, tem um terreno da Vila São Paulo desapropriado pelo antigo prefeito, pelo Gazeta. É uma esquina. É um terreno relativamente pequeno, mas a gente acha que dá para fazer uma creche pequena ali, mas é uma região de alta demanda. E o outro seria, assim, num terreno que a gente tem ali em frente à avenida, no próximo ao Otávio Razzi. Tá. Onde a gente imagina. Mas a gente acredita que isso possa ser startado a partir do ano que vem, com certeza. Né? Outra pergunta é assim, com relação à formação, capacitação dos professores aqui com cursos, né? Sim. Eu achei muito modesto o recurso. Eu não sei qual seria o índice para fazer a referência, né? R$40 mil para capacitação. Concordo. O senhor me perdoe, mas... Não, eu concordo. Mas assim, eu posso dar uma explicação, vereador? Pode, pô. Assim, realmente o valor não é alto, né? Mas nessa situação a gente pode tirar do custeio. Tá? Se a gente põe aqui um valor muito alto, às vezes a demanda não é tão expressiva, para a gente alterar esse valor é necessário um projeto de lei. Entendi. Então, assim, é uma situação que a gente pode mexer realmente. Até na própria Semana Municipal da Educação, os custos são altos, porque a gente chama sempre medalhão, né? Sempre pessoas importantes, né? Que os professores vão com o maior prazer assistir, principalmente nas aberturas. Acho que tem que ser assim mesmo. Então, assim, é verdade. O valor é baixo, mas ele pode ser complementado. Bom. Vereadora Chiara, essa é a sua área, né? A palavra está com a senhora. É a área que eu mais gosto. Pois é. Eu gostaria de fazer assim algumas perguntas, só para ver se eu entendi direitinho, né? Embora, vereador Bira, tenha sido aí falado de novas escolas, na apresentação, o que nós tivemos aqui foi as reformas, né? E a construção da nova escola lá da Padre João. Seria essa da Padre João, uma nova escola, e aí a retomada da Vera Lúcia, que já está acontecendo, a do Fortunato e a do Tangarás também já acontecendo. E aí a gente teria de novidade a restauração do Hotel Milanese e a finalização, né, da Dirce, que não sabemos ao certo quando que nós teremos isso. Mas me chama a atenção, né, essa fala de que a gente sabe das demandas que existem nas regiões da cidade aí, né, de toda a questão que envolveu, inclusive, o Rafael Maurício, aquela região da cidade precisando tanto de
de escola e outros locais, mas eu não vi nada referente à antiga estação ferroviária, que foi comprado, né, com recursos da educação, da saúde e da Câmara, e a expectativa que nós tínhamos é que esse governo traria um projeto diferenciado para aquele local, e até agora, nas apresentações da LDO, nós não vimos nada a respeito disso. E aí eu gostaria de perguntar ao secretário se a educação não vislumbra, já que vai pensar num projeto ali para o antigo Hotel Milanese, de algum complexo que pudesse também aproveitar aquela estrutura da estação ferroviária como um espaço para a educação. O Nilson é um arquiteto, eu acho que ele sonha com aquela estação ferroviária. Eu acho que muitas propostas foram sendo colocadas ao longo dos anos, mas nós que somos da educação, a gente sempre acha que, né, tudo tem que ser para a educação. E aí eu gostaria de ouvir do Nilson se tem alguma coisa em mente para a educação naquele local. Vamos lá. Qual a ideia nos dois hotéis? Porque a gente fala sempre do Milanese, né? Porque ele é o mais antigo, é aquele que precisa ser preservado. Mas a gente tem o Imperial ali do lado. Os dois devem sofrer levantamento por scanner agora, para que ambos abriguem alguma coisa ligada à educação. Vereadora, em relação ao prédio do Milanese, talvez a gente pense em alguma coisa em termos de um grande auditório, que possa receber até a própria Semana da Educação, algumas salas de estudo para a gente ter, por exemplo, eventos acadêmicos, onde as pessoas possam ser divididas. Em relação ao Imperial, ainda é uma dúvida do que fazer, se poderia ser um EJA ali também. É um prédio mais novo, não é tombado, e tem uma estrutura melhor. Então, ele pode receber intervenções de uma forma até mais severa, porque é todo estruturado em concreto, é um prédio dos anos 60, né? Então, ele é mais, digamos assim, sólido, né? que o Milanese, que é todo em tijolo. Então, ele é um prédio um pouco mais delicado para a gente atuar sobre ele. Em relação à estação, eu escrevi muito, né, na minha vida sobre a estação ferroviária. Eu sonho em vê-la restaurada também, vereadora. O governo municipal aponta para outros usos que não seriam necessariamente da educação, podendo até parcialmente ser da educação. A prefeita estava vendo com o governo do Estado no sentido de dar um uso, ou com a própria iniciativa privada, numa parceria junto com o governo municipal. Para ser honesto, eu não sei como está encaminhado isso. O Ministério Público tem nos chamado para saber dos posicionamentos a respeito desse prédio, mas o que eu posso afiançar para a senhora, pelo menos, é que os dois hotéis, né, o Milanese e o Imperial, sim, eles devem ser utilizados diretamente pela Secretaria da Educação, vereadora. Ok. Eu vou fazer só mais uma pergunta relacionada à educação infantil com relação às vagas. Né? O senhor disse que agora, em 2024, houve uma ampliação de 224 vagas, né? E eu queria saber se existe expectativa de ampliação ainda dessas vagas em 2024, e se para 2025 existe aí uma previsão de ampliação de número de vagas para além dessas escolas que estão sendo reformadas, né? E essa escola da Padre João. Ok. Vereadora, para esse ano nós temos um TAC firmado com o Ministério Público, e até o final do ano nós temos que fornecer 700 vagas. Essas 224 vagas que eu comentei, vereadora, é do Mais Creche. Então, só para a gente relembrar, as OSCs nos ofereceram 0 a 3, mais 124 vagas, as OSCs. E o Mais Creche
nos forneceu, as 5 escolas que se apresentaram, nos forneceram mais 224 vagas. Para o primeiro semestre de 2024, a Secretaria Municipal da Educação, conforme o TAC, com o Ministério Público, nós tínhamos que fornecer 300 vagas no primeiro semestre. Somando as OSCs mais o Mais Cresce, a gente já consegue as 300 vagas, felizmente. Resta-nos mais um tanto para dar 700 vagas desse ano. Então, quais as estratégias? Aumentar um pouco, em algumas escolas, a gente já está fazendo isso, o número de crianças, 0 a 3. Aí eu lembro para a senhora que a gente tem a inauguração ainda nesse mês de abril do Sebastião Paiva, né, ali no Jardim Dona Sara, que a gente vai abrigar uma quantidade boa de crianças, e a gente tem o Aida Tibiriçá, ali em frente ao quartel, ali na região da Vila Antártica. Ali é uma ampliação do prédio. Hoje, o Aida Tibiriçá está ali no Jardim Brasil, né? Numa casa. Eles voltam para a escola original e ainda a gente consegue ampliar um pouco de vagas ali na escola original, né? Porque a escola foi ampliada. Onde hoje funciona o Aida Tibiriçá, ali no Jardim Brasil, a gente vai abrir uma outra escola. Tá? Então, com estratégias como essa, a gente pretende oferecer as vagas que seriam as resultantes desse ano. Então, o TAC se encerraria, vereador, em tese, com o oferecimento dessas 700 vagas até o final do ano de 2024. Maravilha. Ok. Nilson, deixa eu te perguntar uma coisa. Claro. Embora o TAC fale de vagas, né, o que eu acho assim que é vago falar só em quantidade de vagas, porque as vagas, na verdade, elas necessitariam estar distribuídas onde realmente há necessidade das vagas, né? A gente sabe que quantas vagas forem abertas, quantas vagas serão ocupadas. Concordo plenamente. Mas o que me preocupa são regiões que realmente estão descobertas, né? Eu falei aqui do prédio lá do Rafael Maurício, a gente sabe que aquela região está tendo um crescimento muito grande, a previsão me assusta um pouco com relação a vagas de escola. E aí eu não falo nem só da educação infantil, não, eu falo no todo, Nilson. Né? Eu não sei o que vocês têm de estudos ali para aquela região, mas eu queria entender o que há de estratégias pensadas ali para aquela população que vai precisar. Ok. Vamos lá, para as zonas que a gente precisa muito de vagas. Então, lembrando que as obras do Fortunato e Tangará são áreas, já sabe, com muita demanda, as obras foram retomadas, graças a Deus, né? O que a gente pretende é o que eu falei também, vereadora, se a escola, que é a da Padre João, pré-fabricada em steel frames, assim, é muito temeroso, é claro, a gente lançar licitações para várias escolas numa tecnologia, vereadora, que a gente não tem uma intimidade maior. Então, é claro, a gente quer ter uma pronta e esperamos que ela funcione bem para a gente startar outras, porque aí é um processo muito rápido. E é o que eu estava falando, naquela zona lá da Vila São Paulo, a gente tem um terreno desapropriado pelo antigo prefeito, uma esquina, não muito grande, mas dá para fazer uma creche de porte pequeno. No alto da cidade a gente tem um Glória, mas aí, no caso, podemos até continuar funcionando o Glória na casa alugada e ali criar uma outra escola, uma outra no lugar do Glória, porque pode parecer que não, vereadora, mas tem muita demanda, mesmo numa região como centro da cidade e altos da cidade, né, tem demanda alta, bastante alta, principalmente para a mãe que trabalha na região e não se importa de levar o filho próximo ao trabalho. Eu até concordo que o ideal seria as crianças estarem próximas às suas moradias, né, aos seus bairros de moradia. Mas, do contrário, também não deixa de ser uma boa possibilidade, né, próximo ao trabalho da mãe. Né?
Eu não sei se eu respondi tudo que a senhora queria, vereadora. Não respondiu. Na verdade, Nilson, o que eu penso é o seguinte: toda possibilidade é uma possibilidade. Com certeza. Né? Eu acho assim, a gente tem um compromisso com a ampliação de vagas, o atendimento dessas crianças, o atendimento dessas famílias. E, como eu falei, essa região especificamente, esse terreno que foi desapropriado pelo governo Gazeta, ele fica de um lado da rodovia, e a gente sabe que tem demanda Marginal. do outro lado da rodovia, e quando Sim. a gente fala de criança tão pequenininha, Sim. a gente tem a dificuldade, né? Eu acho assim, ali seria importante a gente dividir o que é de um lado da rodovia do que é do outro lado da rodovia, porque são pessoas que vão levar esses filhos na escola a pé. Né? Então, é importante a gente tomar muito cuidado, fazer um planejamento muito assim, assertivo para atender aquela região que tem uma demanda muito grande. A gente recebe solicitações ali, né? E além das solicitações de hoje, a gente tem a preocupação com o futuro. Né? Então, eu gostaria só de deixar essa sugestão, né? Porque, embora a gente fale, é aquela região, mas é uma região que tem uma rodovia que divide. Sim. Né? Então, a gente precisa sempre se atentar a isso. A senhora tem razão. Mas, de resto, eu estou satisfeita, eu agradeço, viu, Nilson? Eu desejo realmente que a gente consiga cumprir com essas 700 vagas para 2024, né? Que a gente diminua ao máximo essa necessidade de vagas em Bauru, né? E a construção das escolas sempre vai estar no radar da educação, com certeza. Enquanto a gente tem uma escola sendo reformada, a gente tem uma outra sendo construída, as escolas nossas já estão com um certo prazo de validade por vencer, né? A gente vê aí que algumas situações talvez não sejam nem interessantes mais a gente falar em reforma, mas sim em construção, e quem sabe o Steel Frame vem aí para colaborar com tudo isso, e a gente tenha uma renovação de escolas num padrão mais moderno, né, Nilson? Sim, com certeza. Você conhece as estruturas, você teve a experiência de ver qual é a estrutura das escolas, e acho que a gente já está longe de chamar essas estruturas aí de estruturas modernas, né? Então, acho que a gente tem um longo caminhar aí de renovação de prédios escolares. Mas eu agradeço demais, viu? Obrigada mesmo. Eu que agradeço a senhora pela forma que a senhora sempre se coloca em relação à Secretaria de Educação e a mim, de uma forma sempre propositiva, respeitosa, e a senhora ouço muito, vereadora, porque a senhora é da área. Então, eu tenho muito a aprender com a senhora. Muito obrigado. Imagina. Que isso. Também quero apontar a presença do vereador Locadora, que passou por aqui, está ali fora, mas está presente. Bom, é isso, professor Nilson, agradeço. Também agradeço a atenção. Sei que a discussão poderá ser aprofundada na lei, né, na LOA, né, e a gente vai preparar para essa próxima reunião. Muito obrigado, tenham uma boa tarde. Vamos para a próxima. Vamos lá. Endurbe agora. Fica à vontade. Obrigado. Boa tarde, presidente. Fiquem à vontade. Boa tarde, vereador Bira. Boa tarde, Chiara, que participa conosco remotamente. O João, que é o nosso controlador interno e que vai fazer a apresentação. Eu estarei aqui para responder os questionamentos que surgirem. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Iniciando aí a apresentação, nós temos aí, então, a LDO para 2025, a programação, né? E nós temos ações, basicamente, a nossa maior ação é a administração geral mesmo da empresa, que nós temos aí, comunidade de medida aí, número de funcionários, né, 741, estava aí ainda, com bastante projeção de redução, né, mas está constando aí o 741, e o valor é em 79.233.
Nós temos uma ação ali que é a parte de propaganda, publicidade e propaganda, que é colocado, mas, na verdade, nossa é mais publicidade mesmo, né? Porque não podemos fazer propaganda. E o valor também é R$ 1.050, é mais ou menos o que usa com gasto de publicidade. Então, deu total R$ 70.234.000. E nós temos a ação com relação a dívidas e encargos internos, que são os pagamentos da dívida e encargos assumidos com a Prefeitura e com o DAE, são os parcelamentos ativos e em negociação, que é em quantidade de meses. Nós temos, então, 1.260.000 planejado para essa ação. A dívida com encargos são os pagamentos da dívida com o INSS, basicamente, né? São os parcelamentos e são também os que estão referente aos meses das competências, que nós temos aí, então, 11.081.000. Reservas de contingência, que é uma outra ação, que é em valor, né, que o objetivo é atender 100%, que é 246.000. Isso aí são as prováveis ações que, porventura, a empresa venha aí ter que pagar, né, durante o exercício, que dá 246 milhões. Então, o nosso orçamento previsto aí na LDO para 2025 é 91.822.000. No próximo quadro aí, na verdade, nós fizemos 2 quadros para a gente fazer uma comparação, fazer uma análise, né? Nesse primeiro quadro, nós comparamos a previsão da LDO para 2025 com relação à LOA de 2024. Tá? Então, para 2024, a nossa LOA está prevista em 87.450.000. E a nossa previsão para 2025, 91.822.000. Então, nós tivemos aí uma previsão de acréscimo de 5%, tanto na receita quanto na receita. Desculpa, na receita quanto na despesa. Lembrando que nas receitas, aí nós temos as receitas oriundas de contratos, né, junto à Prefeitura Municipal, e as nossas receitas próprias, que é relacionada a terminal rodoviário, área azul, taxa de gerenciamento, etc. No outro quadro, a título ilustrativo, nós fizemos uma comparação, então, aí, da previsão para 2024 com relação à execução de 2023. Né? A execução nós apresentamos aí na audiência passada, né, do quadrimestre. Mas, assim, só para ter ideia, nós temos aí, então, uma previsão de aumento aí de 6,9% com relação às receitas. E, com relação às despesas, teve uma previsão de 11,66%. Então, isso significa que aqueles 5% que nós projetamos, né, para a LOA com relação à LDO, está bastante coerente, os valores aí. O próximo quadro, nós colocamos os indicadores. Por que nós colocamos os indicadores aí? Para ficar demonstrado. Nós temos apontamento do Tribunal de Contas que a gente usava percentuais aí, né? E o percentual nem sempre dá um parâmetro de análise. Então, nós já fizemos essas alterações na LDO. Então, nós colocamos a coleta domiciliar, então, já veio em tonelada, a unidade de medida, que é projetada em torno de 90.000 toneladas. A coleta seletiva em unidade, que são 48 equipes trabalhando, né, durante o exercício, que também está aí para ser substituída, mas deve entrar outra receita no lugar. Com relação à limpeza pública, aí a gente considerou metro quadrado, porque é a área atendida. Então, 60 milhões de metros quadrados. A gestão do terminal rodoviário, número de passageiros, né, em torno mais ou menos de 360 mil pessoas durante o exercício. O gerenciamento do trânsito, transporte coletivo, do transporte, mês, unidade, né, então são o faturamento mensal. A gestão do aeroclube também da mesma, por meses também, né, e o gerenciamento dos cemitérios e funerárias, que nós temos 5 cemitérios funerários, que está em torno mais que também em meses, são 12 meses. O próximo, nós elencamos algumas ações para 2025.
que é o primeiro, aumento da equipe de pintura viária. O segundo, aumento de equipe para colocação de placas de regulamentação, né, que é a sinalização vertical, né? Investimento em tecnologia para a pintura de viária, integralização de imobilizado, locação de caminhões para coleta orgânica e limpeza pública, contratação de manutenção preventiva das viaturas, implantação de sistema para controle eletrônico de processos na Endurbe e implantação de cancela automática no estacionamento do terminal rodoviário. Então, essas são as principais ações elencadas pela diretoria executiva. Então, essa é a nossa apresentação. Eu só queria fazer uma pergunta bem simples, bem direta, sobre a questão da coleta seletiva. Se isso vai se regularizar, não vai, como que vai? Isso é um problema, né? A coleta seletiva, hoje nós estamos com um caminhão funcionando. Nós estamos, na verdade, sem contrato ainda. A coleta seletiva vai ser passada para, na verdade, a Associação dos Catadores ou para uma associação que contratar por meio da Secretaria do Meio Ambiente. Na verdade, hoje, o problema da coleta seletiva nós temos 2 caminhões, um desses caminhões deu problema, nós estamos consertando, e é um problema de alta monta, porque, na verdade, deu problema no câmbio. Nós estamos consertando o câmbio, é por isso que hoje estamos, sim, fazendo a coleta, mas, assim, com certo atraso, porque nós usamos 2 caminhões e 4 equipes. Então, nós estamos trabalhando com um caminhão. Outra pergunta que seria inevitável se, obviamente, o nosso colega de plenário aqui, o Coronel Meira, ele fez um questionamento na segunda-feira sobre os contratos, a diferença entre um e outro, né, que um passaria a R$2 milhões a mais do que o que era anterior da coleta seletiva sendo passada para a associação. É isso? Vereador, nós não temos essa informação, porque, na verdade, a Endurbe ela é contratada da SEMA. Esse processo é feito pela Secretaria do Meio Ambiente. Então na verdade, SEMA... ele até me fez esse questionamento. Ele me fez esse questionamento, eu falei que, na verdade, eu não tenho essa informação. O que eu posso falar é a respeito do nosso contrato. O nosso contrato com a coleta seletiva, nós recebemos em torno de R$190 mil mês para 20 pessoas que trabalham na coleta seletiva. Então, na verdade, eu falei que era importante que ele entrasse em contato com a SEMA e verificasse na SEMA se, de fato, procede ou não essa informação, porque eu não tenho essa informação. Está certo. Tudo bem. É só uma questão de pergunta errada, pergunta certa para pasta errada. Então, está certo. Ok. Vereadora Chiara, a senhora está... Acho que não está. No momento, ela está atendendo. Bom, é isso. Então, obrigado. Obrigado. Sei que o aprofundamento acontecerá na LOA, né, se houver a necessidade. Exato. Obrigado, Doni. Obrigado, João. Obrigado, Flávia. São bem-vindos. Vamos para o próximo. FUNPREV. Davi, Diogo. Bem-vindos. Vereador Bira, boa tarde quem está nos assistindo. O Diogo vai conduzir a apresentação da LDO 2025 da nossa FUNPREV e ficaremos à disposição à sua conclusão. Boa tarde a todos, boa tarde, pastor Bira, todos que estão acompanhando. Iniciar a apresentação. Estão falando da LDO para 2025, a gente tem uma previsão orçamentária de R$ 364.095.389. Essa previsão ela está distribuída entre receitas correntes e de capital. Em relação à despesa corrente, são R$ 363.246.000 e despesa de capital R$ 848.782.
abrindo por órgãos, nós temos os dados separados por cada unidade da Fundação: presidência, conselhos, procuradoria, divisão administrativa, financeira, previdenciária e os encargos. Nós fizemos essa projeção tomando como base o que está sendo executado agora em 2024. Acrescentamos a inflação, né, para esse ano, aliás, do ano passado, que vai ter o reajuste, né? Então, seria o que está sendo executado a nossa folha atual, mais a inflação, e a inflação para o ano que vem também, e um crescimento natural da folha de benefícios, né, o aumento das aposentadorias e das pensões. E os principais projetos, né, que a FUNPREV está colocando como prioridade seria a certificação dos membros dos conselhos para o ano que vem, comitê de investimento, que deverá ser composto também para o próximo biênio, assim como os conselhos, e os dirigentes, né, a diretoria da Fundação, de acordo com a legislação federal, e a manutenção do CRP. Lembrando que essa certificação ela já é obrigatória para todos esses atores que nós temos na Fundação, todos os conselheiros, tanto curador, fiscal, membros de comitê de investimento e dirigentes. A certificação ela é obrigatória para todos esses atores aqui para manutenção do certificado de regularidade previdenciária. Elaboração de projeto de processos digitais, depois o Davi pode até complementar um pouco sobre isso. Prosseguir com a revisão das leis 4.830, que é a lei de criação da Fundação, e a 6.006, que trata do PCCS da FUNPREV. Prosseguir com as ações de modernização e profissionalização da área de tecnologia. A execução de contratos de gestão documental, que está se iniciando esse ano também. Implantação da nova lei de licitações, os ajustes necessários, né? A modernização da prova de vida de ativos e inativos, prosseguir com as ações da Escola Previdenciária, em parceria com a Escola de Governo, prosseguimento das ações de comunicação institucional, estudos para a utilização ou leilão dos imóveis da FUNPREV, os terrenos que a FUNPREV possui hoje, prosseguir com as ações de modernização da compensação previdenciária, o COMPREV, prosseguir com as ações para o equilíbrio financeiro mensal e atuarial, né? Hoje a gente enfrenta um déficit financeiro mensal, as nossas receitas elas não são suficientes para o custeio com as despesas com benefícios, então a gente tem como prioridade, né, colocar essa questão do equilíbrio financeiro, já que o atuarial esse ano nós conseguimos equilibrar. E elaborar o projeto para a certificação de nível 3 do Progestão, né, que é uma certificação, hoje a FUNPREV ela está certificada no nível 2, são 4 níveis, né, então dá prosseguimento aí com essas ações de certificação institucional também, que ela abre a possibilidade da gente trabalhar, inclusive, com níveis diferenciados das nossas aplicações financeiras. Então, está tudo envolvido, né? Essa questão de melhoria da certificação institucional, ela também, como consequência, ela traz melhoria para a gestão dos investimentos também e das demais áreas da Fundação. A nossa apresentação seria essa, né? E a gente permanece aqui para esclarecimentos. Depois eu vou querer ouvir o Davi também sobre a questão do atuarial, que você fez uma menção mesmo em off, mas assim, eu gostaria que você me explicasse, sei que a gente vai se aprofundar na LOA, não tem problema nenhum, mas já um preâmbulo para a gente seria importante. Do item 2 e o 3 das prioridades, eu queria que você me explicasse, e o 10º, né, que é sobre utilização ou leilão dos imóveis da Fundação. Se esse
Com qual que você quer que eu comece, Bira? Mas- Qual que é o segundo que você falou, os processos Eu digitais? elaborar projetos de processo digital. Na verdade, eu vou falar sobre ele então. Bom, a questão da certificação, o Diogo explanou corretamente. A portaria 1467 do Ministério da Previdência exige para os RPPS, né, tanto os dirigentes como os conselhos, todos têm que ser certificados nas plataformas homologadas pelo Ministério da Previdência. A questão dos processos digitais é um sonho da administração pública, né? Eu que venho da prefeitura e não consegui desenvolver na prefeitura um projeto semelhante a esse também, FUNPREV não tem, ou seja, é a cidade papel zero, o projeto digital, você trabalhar com seus processos administrativos todos no formato digital, como já o judiciário trabalha assim por diante. Esse projeto, imagino que ele seja encampado pelo Executivo e que venha como um guarda-chuva para todos os órgãos, num projeto semelhante ao SEI, não sei se você já ouviu falar, Já do ouvi. Serviço Eletrônico de Informações. A cidade de Jundiaí, por exemplo, é toda a área administrativa, os seus órgãos todos, Prefeitura, Câmara, Departamento de Água, ou seja, é um sistema único com fluxo de processos todos digitais e geração de papel praticamente nada, né? Certo. São sistemas de conceito nato digitais para processos administrativos. Precisaria, né? Que mais que você perguntou, Bira? O item logo abaixo, prosseguir com a revisão das leis. Você puder explicar? A FUNPREV ela tem duas leis que são, vamos dizer assim, duas leis que o calcanhar de Aquiles, né, da fundação. A 4830 é a que criou a fundação em 2002 e a de 6006 é que a estruturou organizacionalmente, né? A FUNPREV, assim como a Câmara, a Prefeitura, precisa fazer a sua revisão de PCCS e tentar levar uma, vamos dizer assim, uma melhoria de salarial. Para você ter uma ideia, a fundação perdeu nos últimos, se eu não me engano, no levantamento dos últimos 5 anos, 40 servidores, é isso? Perdemos 40 servidores para o mercado de trabalho, ou seja, perdemos toda a área de TI. Esse ano que passou, perdemos 4 servidores, assim como todos os órgãos estão perdendo servidores para o mercado de trabalho. E a gente acredita que a revisão do PCCS, que a gente não conseguiu ainda realizar, ela venha a ser um contraponto aí para que a gente retenha mais os nossos talentos na FUNPREV. A modernização da área de tecnologia, né? Hoje, sem tecnologia, você não consegue tornar a prova de vida mais eficiente, ou seja, toda a gestão, né? Você sabe o quanto é importante o implemento da tecnologia nisso. Você falou também sobre Os imóveis. os imóveis. A FUNPREV ela tem dois. Utilização ou leilão. A FUNPREV ela tem dois imóveis, né? Um fica na José Ranieri, próximo da Duque de Caxias. O outro fica numa travessa em frente à antiga Anhanguera. São 2 terrenos que foram doados para a FUNPREV na década de 90, quando ainda era praticamente um instituto de previdência. Sim. São 2 imóveis que não foram utilizados ainda nem pelo Executivo, nem pela FUNPREV. Esses 2 terrenos hoje, na avaliação da Fundação, do seu corpo técnico e do seu conselho curador, eles nos geram muito prejuízos. Nós temos que mantê-los limpos, capinados, sem entulho. Se esses terrenos tivessem sido, já há um estudo realizado, que se esses imóveis já tivessem sido comercializados lá atrás e o recurso investido no mercado financeiro, a sua rentabilidade tinha sido maior do que o ativo imobiliário que ele representa hoje. Porém, nós ainda não nos demos por vencido, né, de um dia conseguir uma parceria com o próprio Executivo, até com a própria Câmara. A Câmara costuma, né, a gente ouve notícias de que também procura espaço para uma sede própria, tudo, né? Isso eu gostaria de trabalhar, se eu tivesse a oportunidade de fazer. Inclusive, Bira, eu convido, eu já levei alguns vereadores para conhecer os 2 terrenos. Não levei a prefeita ainda, mas já conversei com ela sobre os 2 terrenos. Me ponho à disposição. Sim. O dia que você falar, Davi, vamos conhecer os terrenos, porque a gente precisa de uma força política para dar um destino a esses terrenos, né? E, na contrapartida, a FUNPREV sair do aluguel que ela paga hoje. Então, seria um projeto muito interessante que a FUNPREV gostaria de participar de uma discussão dessa. São 2 terrenos excelentes. Se você os conhecer, você vai falar assim: nossa, temos que dar um destino para isso e somar forças para a gente construir algo junto, numa parceria, de repente, FUNPREV, Executivo e Legislativo. Se você tivesse, vamos fazer um exercício de imaginação aqui, se você tivesse
condições de definir. Você os utilizaria ou venderia? Olha, se eu tivesse um projeto e uma decisão política de reverter os terrenos num formato de uma parceria, para que a Funprev tivesse a sua sede própria, é ótimo, é óbvio que eu partiria para essa decisão. Não tendo isso, nós estamos já pensando em promover uma lei para desalienar e poder fazer um leilão deles. Seria a última coisa a se fazer, mas necessária, se nada for sinalizado para um destino melhor para os terrenos. Valor de mercado deles? Os dois, perto de 4 milhões. Não sei se vender seria melhor. Mas mantê-los como ativo imobiliário não tem Também sido não. uma boa, vamos dizer assim, uma boa realidade para nós. Ok. Vamos visitá-lo um dia. Vamos? Tem meu Eu acho meu que é isso. compromisso de... Mais alguma coisa, Bira, dentro Não, eu das ações? gostaria de ouvir as suas considerações. Olha, Bira, Você falou sobre o atuário, você isso é importante. sobre o atuário, nós tivemos uma audiência aqui na segunda-feira, quarta-feira, né? Eu não pude participar. Foi uma infelizmente. apresentação do atuário contratado pela Fundação, o Kogut. Ele fez uma apresentação, respondemos a vários questionamentos. A Funprev teve um superávit atuarial, né, interrompendo um ciclo de vários anos de déficit atuarial. Na oportunidade foi explicado que são duas coisas diferentes. É possível ter uma diferença entre receita e despesa mensal negativa e um cálculo atuarial positivo? Sim, porque o cálculo atuarial ele se dá no tempo. São estimativas de receita e despesa ao longo de 35 anos, né? Se você olhar o relatório do cálculo atuarial, você vê que as receitas, elas, num determinado momento, elas começam a fazer uma curva de ascensão, né? Para você ter uma ideia, hoje você conduziu a apresentação da manhã e você viu que a Finanças vai fazer um aporte em 2025 de 110 milhões para a Fundação. Vimos. Né? E com a venda de folha e tudo mais. E se a Finanças conseguir, vamos dizer assim, um esforço de fazer esse aporte dos 55 milhões, independente da folha de pagamento, se a folha de pagamento for vendida por 10, 15, 20, porque talvez o mercado financeiro não vai dar o retorno que deu no passado, com certeza. a lei determina que a prefeitura faça o repasse dos 50 e poucos milhões. Então, a gente tenho conversado muito com o Tom. Se a prefeitura, já em janeiro de 25, conseguir fazer um aporte de 55 milhões, a nossa despesa mensal, que com o equacionamento do ano passado e já a receita e despesa homologada de 31 de março, que inclusive eu mandei para todos os vereadores o meu controle financeiro, Recebi. a nossa diferença mensal de 7,3 caiu para 5,5, e se houver em janeiro já um aporte de 55 milhões, a gente consegue diminuir o déficit financeiro significativamente já a partir de janeiro de 25. Né? Okay. Então, são boas notícias, vamos dizer assim. Bom. Né? Era isso, Bira. Te agradeço, essa oportunidade aqui é sempre importante, né? E preciso muito da força política de vocês. Você não tinha, acho que, conhecimento sobre os terrenos da Fundação. Não tinha. Então, me ponho à sua disposição o dia que você quiser. Davi, vamos conhecer os 2 terrenos, porque eu quero ajudar vocês a viabilizar a utilização disso. Estou à disposição. Eu vou fazer a pergunta aqui para a vereadora Chiara. Acho que ela está ocupada lá, mas eu vou aguardar ela sinalizar para cá. Queria saber se ela quer fazer algum questionamento. Ela está online, mas acho que o microfone está mudo lá. Vamos verificar. Só um minuto. Acho que não. Acho que eu vou ter que mandar um WhatsApp para ela. O microfone está mudo e ela não está olhando para cá. Acredito que não, né? Acredito que não deva ter nenhum posicionamento. Já vamos caminhar para o encerramento. Tentando ligar. Acho que não. Pedir a paciência de vocês, um minutinho só. Direção da escola. Acho que só.
Vamos encerrar aqui, então. Mandei um alô para... E aí a gente vai agendar esse momento, então, para poder acompanhar vocês e conhecer esses próprios, né? Vamos fazer isso. Tá bom? Ok. Bom, essa audiência pública, ela fica gravada, né? Para quem está nos assistindo online. Também aqueles que fizeram as perguntas provavelmente vão ter as suas respostas. É isso. Nada mais, então, havendo a tratar, a Câmara Municipal agradece a presença de todos e dá por encerrada essa presente audiência pública às 15h28 do dia 12 de abril de 2024.